Bem-vindos a mais um vídeo da MasterD. Vou fazer hoje um vídeo baseado num dos documentos de apoio que costumo enviar-vos através do campus, que é um documento com alguns exercícios sobre conversões já resolvidos. Vou apenas fazer uma pequena alteração a um dos exercícios, que será o exercício de conversão de hexadecimal para decimal, apenas para não estar a fazer contas de multiplicar com números muito grandes, que me iria demorar imenso tempo e iria desvirtuar o vídeo. Neste caso, o que interessa é ensinar-vos o método, logo não seria importante aqui o processo da conta de multiplicar. Vamos então começar com o exemplo que já está aqui no quadro, este exemplo, este número em binário, que será convertido para decimal. Alguns colegas, alguns formandos, colocaram-me a questão que não compreendiam muito bem o procedimento e então eu vou tentar aqui explicar da forma mais fácil e mais rápida de converter. Em primeiro lugar, nós temos que pensar sempre, binário são dois estados. Se são dois estados, temos de pensar logo em base 2. A base 2, dois estados, então vamos trabalhar com base 2. Colocamos a base 2 por debaixo de cada um dos dígitos binários. E agora vamos começar a colocar expoentes naquela base. E os expoentes serão colocados da direita para a esquerda de forma crescente, ou seja, começamos em 0 e vamos ver até onde é que acabamos. Então, aqui será 2 levantado a 0, 2 levantado a 1, 2 levantado a 2, 2 levantado a 3, 2 levantado a 4, a 5, a 6 e a 7. Temos ali 8 dígitos binários, ou seja, teríamos um byte. Neste caso, o byte seria composto por aquela sequência que ali está em numeração binária, que corresponde a um número em sistema decimal. E é isso que vamos agora então fazer a conversão. Tendo encontrado já as bases e os expoentes, o que temos que pensar é: o binário tem dois estados, um é on, outro é off. O 1 é on, o 0 é off. Então, tudo o que é off vamos desprezar na nossa conversão. Tudo o que está em zeros vamos cortar. Se cortamos os zeros, cortamos aqui as bases respectivas. Então, vamos trabalhar apenas com 2 levantado a 7, 2 levantado a 5 e 2 levantado a 2. Então, se nós colocássemos aqui os valores, qualquer número levantado a 0 é sempre igual a 1. Então, este seria 1 em base decimal. Qualquer número levantado a 1 é sempre o próprio número. Então, neste caso, seria 2. Qualquer número ao quadrado é o número vezes o próprio número. Neste caso, 2 vezes 2, 4. E agora, serão sempre multiplicações sucessivas por 2. 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Neste caso, só nos interessa este valor e este valor. O que é que nos falta fazer para encontrarmos o número em decimal? Falta apenas somar 128 mais 32 mais 4. E neste caso encontraremos o nosso número em decimal correspondente a esta sequência de algarismos binários. Vou fazer aqui a conta ao lado, como na escola primária. Perdão. 8 e 2, 10, 14, vai 1, 5, 6, 164. Então, seria 164 em sistema decimal. Este é o processo de conversão de binário para decimal. Não tem grande dificuldade, desde que compreendam o conceito de base e que saibam o valor de cada um dos expoentes associados a essa base. Neste caso,
Só para recapitular. Primeiro o número binário, bases por baixo dos algarismos, expoentes da direita para a esquerda de forma crescente, encontrar o valor dessa base levantada a esse expoente e somar apenas os valores que estão no binário em 1, em ON. Está encontrado o processo para a conversão. Ora, e este era o primeiro exercício que tinha levantado algumas dúvidas a alguns colegas no campus. O segundo exercício é converter o número 10, que está em base decimal, para binário, para base binária. E aqui o processo será o processo das divisões sucessivas. É claro que para fazer divisões sucessivas tem de se saber fazer divisões, e isso já fizemos um vídeo a demonstrar qual é o processo para fazer divisões manualmente, e temos de saber também uma coisa que nem sempre toda a gente gosta nem quer saber, que é a velhinha tabuada. Se não souberem a tabuada, podem no Google escrever tabuada na pesquisa e aparece um manancial enorme de ficheiros em PDF com a tabuada para poderem consultar. Neste caso, a tabuada do 2, eu penso que toda a gente saberá. Então, o que vamos fazer é dividir 10 por 2. O que é que nós temos que pensar? Se vamos dividir 10 por 2, temos que pensar quantas vezes cabe 2 em 10. Neste caso, cabe 5. 2 vezes 5 igual a 10. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Quantos é que sobram? Não sobra nada, sobra 0. Então, está encontrado o primeiro dígito do meu número binário. 5 ainda é divisível por 2. Então, vou fazer a segunda divisão. 2 vezes 2 é igual a 4. Quantos faltam para 5? Falta 1, que é o resto. Então, o resto da divisão será o meu segundo algarismo. 2 ainda dá para dividir por 2. 1 vezes 2 é igual a 2, sobra 0. E este 1 também faz parte do número binário. Ordenando estes números da direita para a esquerda, teremos então um 0 em binário. Este é o processo para a conversão de decimal para binário. Temos de saber fazer divisões e temos de saber a velhinha tabuada. Nada de extraordinário. Então, vamos converter aqui 562 de octal para decimal. Da mesma maneira que fizemos no início a conversão de binário para decimal, trabalhando com as bases e os expoentes, aqui também faremos o mesmo. Só que faremos para bases de 8 com os seus respectivos expoentes. Então, base 8, da direita para a esquerda, 0, 1 e 2. Aqui vamos então, qualquer número multiplicado por 0, elevado a 0 é 1, qualquer número elevado a 1 é o próprio número, 8 vezes 8 são 64. Este é, então, agora são os valores. Aqui o que é que difere? No binário, somamos apenas os valores que encontramos ali porque estaríamos a multiplicar 1 por esse valor, que é o 1 do binário. No octal, teremos de multiplicar estes algarismos pelo valor que encontramos aqui e depois somá-los. Então será 5 vezes 64
mais 8 vezes 6 mais 1 vezes 2. Então, o resultado desta expressão é o nosso número em decimal. 5 vezes 64 são 320. 8 vezes 6 são 48 e 1 vezes 2 são 2. Somando aqui, temos 368 com 2, 370 em decimal. Então, este é o processo. Qual é a diferença em relação ao binário? Em relação ao binário, como os números são apenas uns e zeros, todos os valores que encontramos aqui em baixo seriam multiplicados por 1, que é o mesmo que ter apenas os valores. Daí podermos fazer logo a soma direta. Neste caso, em octal, temos primeiro de multiplicar os dígitos pelos valores que encontramos aqui em baixo e depois fazer a sua soma e obtemos o número. Vamos agora converter o número 500, que está em decimal, para binário. E então, o que é que temos de encontrar? Temos de fazer as divisões. 2 vezes 2 cabe em 5, são 4, para 5, 1. Baixo este 0 e vou ver quantas vezes cabe o 2 em 10. Já vimos ainda há bocado que cabe 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Baixo um 0 e, como já não posso fazer divisão, tenho de baixar aqui também um 0. E vou prosseguir a minha divisão. Este é o meu primeiro dígito. Depois vou dividir 250 por 2. 2 vezes 1, 2, 0, baixo 5, 2 vezes 2, 4, para 5, 1, baixo 0, 2 vezes 5, 10, para 10, nada. 0, segundo dígito. 2 vezes 6, 12, porque 2 não cabe em 1. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Este é o terceiro dígito. 2 vezes 3, 6. Baixo 2. 2 vezes 1, 2, para 2, nada. Continuo a minha divisão. 2 vezes 1, 2, para 3, 1. Baixo este 1. 2 vezes 5, 10, para 11, 1. Outro dígito. 2 vezes 7, 14, para 15, 1 está encontrado porque 1 já não dá para dividir por 2. 2 vezes 3, 6, para 7, 1 está encontrado porque 1 já não dá para dividir por 2. 2 vezes 1, 2, para 3, 1 e temos o nosso dígito binário da direita para a esquerda encontrado. Então seria 1, 1, 1, 1, 1, 5 uns, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 0, 0 em binário. E o processo é sempre o mesmo. Vou aproveitar aqui o número 500 e agora vou converter o número 500 para octal. Então, a divisão teria de ser feita por 8. 6 vezes 8, 48.
cabe 6 vezes para 52. Baixo o 0, 8 vezes 2, 16, para 20, 4. 4 já não dá para dividir por 8, está encontrado o meu primeiro dígito. Ora, 8 vezes 8, 64, não cabe, 8 vezes 7, 56. 8 vezes 7, 56, para 66. Está encontrado o meu segundo dígito. 7 já não dá para dividir por 8. Está encontrado o meu terceiro dígito. Da direita para a esquerda, 764 em octal. E só nos falta a última dúvida que me colocaram, tinha a ver com o não compreender o valor das letras no sistema hexadecimal. Então, temos de pensar o seguinte. Temos os números em decimal, de 1 até 15, ou se preferirem, de 0 até 15. Os seus correspondentes na tabela de sistemas numéricos que tem no vosso manual e que também vos enviei e já expliquei, inclusive, também no vídeo webinar. O seu correspondente para hexadecimal são exatamente os mesmos caracteres até ao número 9, mas depois, a partir do 10 em diante, convencionou-se que seriam letras. E então, estes valores correspondem às letras que estão aqui. Se temos FA, temos 15 e temos 10. Se estamos em base 16, temos de encontrar os seus expoentes e vamos fazer exatamente o mesmo processo. Será 15 vezes 16 levantado a 1, mais 10 vezes 16 levantado a 0, que é o mesmo que dizer 15 vezes 16 mais 10 vezes 1. Nunca se esqueçam, qualquer número elevado a 0 é 1. Isto é o mesmo que dizer 15 vezes 16 são 240 mais 10 vezes 1, que são 10, ou seja, 250 em base decimal. O processo, o raciocínio é sempre o mesmo, não tem nada que enganar. Estas eram as dúvidas que me tinham colocado e eu decidi então fazer um vídeo para ajudar a esclarecer melhor as dúvidas. Outra dúvida, e para terminarmos o vídeo, era como é que se constrói a tabela de sistemas numéricos. No que diz respeito ao que nos aparece visível. Então, decimal, binário, octal e hexadecimal. Temos que pensar sempre, começar em 0, e vamos até 15. Em decimal, são os números que nós conhecemos, portanto, não tem nada que enganar. Binário deixamos para o último. Em octal, também até ao 7 são os mesmos números. O 8 e o 9 não existem no sistema octal. Então, saltamos daqui para
o 10. E, em vez de acabar em 15, acaba em 17 porque saltámos o 8 e o 9. Em hexadecimal, acabámos de ver há pouco que vamos até ao 9 e depois foi convencionado substituir por letras e para terminar em binário. Então, em binário, como nós estamos aqui com uma tabela que representa até ao hexadecimal, vamos pensar assim: 16 é igual a 2 levantado a quantos? É igual a 2 levantado a 4. Então, se 16 é igual a 2 levantado a 4, vamos usar 4 algarismos binários para representar aqui na nossa coluna. E vamos fazer um crescimento desta forma: 0, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111. É claro que eu, quando digo 1000, 1001, 1010, é apenas para facilitar a nossa leitura, porque na realidade é 1000, 1001, 1010 e assim sucessivamente. Como nós estamos a trabalhar até à base 16, temos então 4 algarismos, 2 levantado a 4. O que é que nos falta aqui? Depois de fazer a sequência, falta-nos preencher o que ficou vazio à esquerda com zeros. E encontramos a forma simples e intuitiva de construir a nossa tabela de sistemas numéricos. Espero que tenham gostado do vídeo. O meu nome é Fernando Belo e despeço-me até a um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e bons estudos. Muito obrigado.